Meu povo, voltamos. Vamos finalizar, então, o mundo grego. Página 98 e 99 é a parte final do mundo grego. Lembrando que qualquer conteúdo que a gente tiver visto esse ano, que a gente consiga ver este ano, nada será, assim, talvez 10% do que realmente a gente deveria saber sobre todos os países, porque quando entra no livro didático, a gente sabe que ele tem que ver mais resumidamente, buscando hoje no ensino de história muito mais conhecer um conteúdo através das suas principais características do que decorando datas, como era anteriormente. Pelo menos a nível Enem, a gente já percebeu uma mudança muito grande, você precisa muito mais caracterizar, saber o legado daquelas sociedades, né? De uma forma que a gente não precise tanto decorar, mas que a gente perceba algo, né, na sociedade, como, por exemplo, o teatro, o anfiteatro, e que a gente lembre que é de origem grega. Hoje nós temos vários Instagrams que são páginas lá que trabalham esses quesitos de cultura, de história, arte, etc. Eu, por exemplo, no meu Instagram de professora Inara de Oliveira, eu sigo várias páginas, de vez por outra eu fico lá publicando para vocês, tá? E o primeiro ano, a matéria de história, basicamente mesmo esses outros mundos, né, como a gente está estudando hoje, o mundo grego. Então, é de muita valia que a gente tenha um conhecimento, é de muita valia mais ainda que a gente tenha outras fontes. Na disciplina da eletiva, a gente pode até ver isso quando a gente estudou sobre o Egito, a gente trabalhou lá na eletiva sobre as diversas fontes, e assim como a gente também pode trabalhar isso com o mundo grego. E lembrando, o mundo grego, ele deixou um legado enorme para nós vamos ver algum deles aqui no livro. No final desse slide tem um videozinho pequeno, eu vou deixar para vocês clicam lá para assistir, e eu vou deixar ele disponível também no Google Classroom, tá? Então, gente, vamos lá, página 98, primeiro grande legado dos gregos, tá? A gente vai mencionar a questão do teatro. Para quem não sabe, para quem gosta muito de teatro, etc., a tragédia e a comédia são dois legados, né? A estrutura do teatro também era basicamente praticado por homens, muitas máscaras, etc. Isso tudo faz parte do convívio da arte grega. Os romanos, quando eles invadem a Grécia e fazem da Grécia uma colônia deles, um dos imperadores ele vai mudar a capital de Roma para Atenas, porque ele se apaixona por todo esse mundo grego, tá? É um dos mais comentados. No momento agora me falha a memória, é o quarto imperador. Daqui a pouco eu lembro o nome, a gente retoma essa curiosidade, tá? Então, a gente vai mencionar mais uma vez aí, ó, primeiro parágrafo da página 98, tá? Primeiro parágrafo da página 98. Você destaca um coraçãozinho, marque esse legado, porque a gente vai colocar aí na nossa prova, tá? Sófocles é um dos grandes nomes, que a gente vai ver também no vídeo. E na parte final a gente fala de escultura e pintura, tá? É um grande legado dos gregos, essas marcas, né? Nos seus prédios e etc. Tá? A escultura, penúltimo parágrafo, vocês, por favor, destaquem também. No campo da escultura, o grande destaque foi Fídias, que no templo de Péricles embelezou Atenas com estátuas e monumentos. Há relatos indicando que a pintura em painéis de madeira e paredes era muito frequente e apreciada pelos gregos, mas os vestígios dos materiais artísticos mais comuns são os vasos, taças, cerâmicas. Neles, os gregos registravam cenas do cotidiano, celebrações, guerras e cenas míticas, tá? Encenação da tragédia, na última página, nessa página 98, né, tem lá a encenação da tragédia, são um dos marcos, né, atuais ainda sobre esse legado dos gregos para nós, do mundo contemporâneo, tá? Outra, página 99. Aqui nós vamos ter o grande legado científico, né, e filosófico para a história, tá? Aqui nós vamos marcar e entender porque que hoje a gente ainda faz tanta referência. Se vocês têm aí as aulas de filosofia com a tia Derivânia, vocês já devem ter ouvido falar bastante esses nomes, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Na página 99, vem destacando, né, a importância deles para o mundo grego e para o mundo atual, tá? A filosofia, como a gente falou no início, é um dos grandes legados desse mundo grego. No primeiro parágrafo, vem contando a historinha, né, de como chegou até Platão, Sócrates, etc., qual o tipo de pensamento. Fala dos sofistas, você deve ter ouvido falar muito. Fala de Tales de Mileto,
fala, enfim, de toda a história do pensamento, né? Eles vão contestar as mitologias eram muito agregadas às ideias dos deuses, das suas aventuras, a própria Mulher Maravilha, né? A própria Mulher Maravilha, lá no filme que a gente assiste, a gente escuta no início do filme, esse filme mais atual, tá, gente, que eu tô comentando, escuta lá a historinha de que ela é filha de um dos deuses. A religião é muito presente na história dos gregos. Eu queria que vocês retornassem à página 97, só para a gente, antes de falar da questão dos filósofos, a gente comentar um pouco sobre essa história das religiões, tá bom? Página 97, vamos falar um pouco sobre a cultura grega. A gente vai ter aí um coraçãozinho já no primeiro parágrafo, porque ele diz o seguinte, algumas das nossas expressões do nosso vocabulário, como complexo de Édipo, presente de grego, calcanhar de Aquiles, caixa de Pandora e muitas outras mostraram que a cultura antiga atravessou séculos e ainda sobrevive no mundo ocidental. Os mitos gregos e seus deuses e heróis habitam no nosso imaginário, estão presentes no teatro, na pintura, na escultura, na literatura, nas marcas diferentes. Nas marcas diferentes, eu gostaria de destacar a questão da Nike. A Nike, né, o símbolo da Nike é inspirado de origem grega, tá? Para quem não sabe, a origem é grega deles, tá bom? Que mais? Nos símbolos identificados no comércio, a medicina, em nome de pessoas, de expressões de nossa língua, Zeus, Afrodite, Atenas, Poseidon, Hermes, dentre outros deuses do panteão grego, são muito por nós conhecidos, tá? E aí a gente vem agora destacar esses nomes que estão aí nessa lista azul. Eu queria, todos são importantes, todos são famosos, mas você vai sempre escutar muito falar também desses aqui principais. Ares, deus da guerra, muito presente, quando falar também de Roma, a gente vai ver que eles adequavam o nome à cultura deles, mas mudavam, né? Afrodite, você vai ver Dionísio, deus do vinho e das festanças, muito comentado também no teatro, deus também do teatro. Zeus, Poseidon, Hermes, Eras e outros, tá? São os nomes dos principais deuses, né, do panteão grego. Na religião, a mitologia tomava muito de conta esses deuses, segundo o primeiro parágrafo, quero que você destaque também, tá? Primeiro parágrafo do item religião, os deuses, na primeira linha. A religião teve grande importância na formação da cultura grega, os deuses eram dotados de poderes sobrenaturais e também de virtudes e defeitos humanos. Tá? A mitologia grega traz aí eles com vários defeitos e etc. Repito, no filme da Mulher Maravilha, a mãe dela teria tido, né, ela nasceu devido à mãe dela ter tido relações com o deus Ares, tá? Que é o deus da guerra. E aí, dando continuidade a essa questão, a religião grega era essencial e cívica, ou seja, ligada à cidade, cada polis tinha seu deus protetor, os rituais, as festas eram formas de estabelecer relações entre homens e os deuses. Página 97, mais uma vez, tá? Que mais? Deuses e heróis, último parágrafo da página 97. Eram personagens narrativas míticas, criadas pela coletividade, transmitidas de geração em geração por meio da poesia oral. A função dos mitos era responder às indagações sobre a existência humana, a natureza, a origem, né, de todas as coisas, ou mesmo do tempo que serviam como modelos de condutas e virtude para os cidadãos. Ou seja, é muito interessante que você seguisse. Alguns imperadores vão se dizer que são deuses, né? Lá em Roma. Aqui também algumas pessoas, né, ligadas à parte governamental vão se dizer pessoas que são de origem, que têm alguma ligação com esses deuses, tá? Para finalizar, na terceira linha da página 27, final, os mitos gregos se transformavam em uma das principais fontes de inspiração para a arte, a literatura ocidental. Tá? No quadro vem falando um pouco da mitologia da Medusa, né, que se a pessoa olhar fixamente em seus olhos, se transformará em pedra. Vocês veem vários filmes aí, até mesmo na Globo falando sobre isso. Tá? Para finalizar mais uma vez já o conhecimento científico, na página 99, nós vamos ver, então, a questão de contestar essa escrita, essa história cíclica, mítica, né? Vem aí
Vem aí os principais pensadores que eles vão contestar isso, cada um ao seu modo, tá? Eu deixo essa parte mais aprofundada para as aulas de filosofia, mas aqui nos dois últimos parágrafos a gente destaca a questão da história, né? Dois grandes, né, homens, filósofos, buscaram dar conta da história daquela época. A gente já viu que o Heródoto descreveu o Egito, descreveu a Mesopotâmia, descreveu vários outros locais antigos, e o Tucídides, ele também praticava muito esse escrito da história. No entanto, ele, em um dado momento, ele se limitou a falar mais de guerra. É tanto que um dos maiores livros, o maior legado deles é a Guerra do Peloponeso. É através deles que a gente tem ideia de como é que chegou ao fim, né, aquele mundo grego e etc. Tá? Isso por conta deles. E também a gente não pode parar de destacar a questão da geografia, matemática e física. Os caras calcularam a medida da circunferência da Terra. Há quem diga que os caras erraram naquela época sem nenhuma tecnologia por 2 centímetros nesse cálculo da Terra. Arquimedes, Euclides e outros. Então, esses são os grandes legados dos gregos, tá? Os grandes legados deixados pelos gregos. E aí nós temos aqui ainda, vejamos, a língua, a poesia, a religião, as leis, né? As leis dos antigos gregos baseavam-se em consenso popular, ou seja, estavam de acordo com a maioria. É o direito consuetudinário, é uma coisa que é comum, já fazia parte dos costumes, tá? A religião, mesmo sendo politeísta, os gregos imaginavam os deuses à imagem e semelhança do homem. O teatro a gente já mencionou, as ciências, os antigos gregos dedicavam grande parte do seu tempo em busca da compreensão dos fenômenos da natureza, pois acreditavam no conhecimento, tornariam as pessoas mais virtuosas, honestas e corajosas e bondosas. As Olimpíadas, como a gente já mencionou, as Olimpíadas, inclusive, ela teria o poder de parar guerras. Se uma cidade-estado tivesse em conflito com outra, ela deveria parar em homenagem, né? Ela precisa também de 4 anos, ela deveria parar para as guerras para esse momento. Era uma trégua santa, seriam punidos gravemente quem ainda manifestasse sinal de guerra durante as Olimpíadas, tá? Apesar de associarmos os Jogos Olímpicos como esportes, os Jogos da Grécia, antigamente eram principalmente um festival religioso para honrar Zeus, tá? As lendas contam que os Jogos foram fundados por Hércules, que plantou uma oliveira de onde foram feitas as guirlandas dos vencedores. As primeiras Olimpíadas foram realizadas em 776 a.C., com apenas uma modalidade, a corrida de 200 metros, chamada de estádio, o que nos deixou a palavra estádio. O jogo era realizado a cada 4 anos, com um período de tempos entre os dois encontros conhecido como Olimpíada. Gente, não tinha pagamento, não. Só o fato de ganhar já era, assim, para eles uma vitória, uma coisa de honra, e perder também seria uma desonra. Os jogos eram levados tão a sério pelos gregos que uma trégua declarada e estritamente respeitada durante as Olimpíadas. Inclusive, durante a Guerra do Peloponeso, os inimigos se misturaram e competiam lado a lado durante o evento. A trégua foi quebrada apenas uma vez por Esparta, que, como castigo, foi excluída dos jogos em 420 a.C., tá? Para vocês verem como a coisa lá era levada a sério. Então, vamos aqui, ó. Ver esse videozinho pequeno, eu vou diminuir aqui minha imagem, se eu soubesse desligar, eu desligava, claro. Mas vamos lá tentar ver aqui um pouco desse legado grego, tá? Olá, amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje vamos ter mais um vídeo da nossa série sobre história antiga. O tema de hoje é a herança grega. Então, se preparem e vamos nessa! Vocês já devem ter percebido que a Grécia Antiga ocupa grande parte dos vídeos aqui do canal. Mas o legado da civilização grega vai muito além da sua mitologia. Nossa sociedade sofreu grande influência por parte dos gregos da antiguidade. E a herança que recebemos ainda é facilmente encontrada no nosso dia a dia. Os Jogos Olímpicos possivelmente é um dos legados mais óbvios. Este evento, que reúne as mais diversas modalidades esportivas e é acompanhado pelo mundo todo, teve sua origem na Grécia Antiga. Sua origem remonta ao mito de Hércules. O evento era realizado na cidade de Olímpia e tinha um caráter religioso.
Contudo, as competições esportivas tinham grande destaque. Se você quiser saber mais sobre os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, nós já fizemos um vídeo a respeito. É só clicar no card acima. Outra herança grega foi a arquitetura. A estética helênica virou sinônimo de arquitetura clássica. Marcada pela simetria e pelas belas colunas, o legado da arquitetura grega ainda é visível nas fachadas das mais importantes cidades ao redor do mundo. As famosas colunas eram divididas em 3 estilos básicos. As colunas jônicas são as mais famosas, já as ao estilo de Corinto são as mais rebuscadas, enquanto as dóricas são as mais austeras e não tinham muitas frescuras, assim como os espartanos, os mais famosos descendentes dos dórios. O teatro grego foi outra herança do mundo helênico que marcou nossa cultura. Com suas tragédias e comédias, autores como Sófocles e Eurípides transformaram o teatro em um entretenimento das massas. Em seus enormes anfiteatros eram encenadas peças que até hoje são conhecidas, como, por exemplo, Édipo Rei, As Bacantes e Prometeu Acorrentado. Essas peças continuam até hoje em cartaz em teatros ao redor do mundo. Os gregos também foram responsáveis por grandes avanços na área da matemática, tanto na álgebra como na geometria. O que seria da geometria sem o famoso Teorema de Pitágoras? Outro grande inventor e matemático grego chamado Arquimedes descobriu como calcular corretamente a área de um círculo. Na cidade de Alexandria, no Egito, diversos outros matemáticos de origem helênica expandiram enormemente nossos conhecimentos sobre matemática. Já a democracia, que se tornou o regime político predominante nos dias de hoje, teve seu berço na cidade de Atenas. A democracia foi um conceito revolucionário, num mundo onde imperava o despotismo, as oligarquias e a tirania. A transferência do poder político para os cidadãos fez tremer monarcas e aristocratas por toda a Grécia. E o temor de sua disseminação foi um dos motivos da Guerra do Peloponeso. Mas, certamente, a maior herança deixada pelos gregos da antiguidade foi a filosofia grega. É impressionante como em um território tão pequeno se concentrou a mais fina flor do pensamento filosófico. Gênios como Sócrates, Platão e Aristóteles deixaram profundas marcas na forma como pensamos no mundo à nossa volta. A filosofia grega, juntamente com o pensamento e a ética cristã e o direito romano, juntos são o tripé da sociedade ocidental. Levando em conta todo este legado, percebemos a enorme influência dos gregos na nossa cultura e seu papel decisivo para nos definir como ocidentais. Espero que vocês tenham gostado deste novo episódio. Deixem aí nos comentários as críticas e sugestões. E gostaria de avisar. Pronto, gente. Esse é o Foca na História. Esse vídeo é tirado de lá. É o Foca na História, o legado dos gregos. Quem tiver curiosidade, eu vou deixar no Google na salva o link, já que esse slide eu já coloquei na aula anterior. E vocês não esqueçam de como é que faz para ganhar um ponto extra. Assiste lá outro vídeo direitinho. Façam tudo direitinho. A atividade eu já falei com suas páginas, mas vou deixar também nas instruções. Tá bom? Então, beijos. Próxima aula é ao vivo, é revisão, tá? E quem fizer o que a gente falou no outro vídeo lá, a gente vai estar dando ponto em caso de uma questão errada na prova, tá bom? Beijos, até a próxima. Qualquer dúvida, a gente está aí pelo WhatsApp, tá bom? Cheiro, até mais.